Olá, paz do Senhor. Sou tia Débora e estou aqui para a aula do curso online sobre a preparação de esboço e a utilização de recursos visuais. Mas antes de iniciar essa aula, eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 12, versículo de número 7, que diz assim: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui Paulo, nesse versículo, se vocês puderem ler ele completo, ele está dando orientações para quem exerce alguma função no corpo de Cristo. E cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. E assim como num corpo, cada parte tem a sua função e são importantes. Se falta uma mão, vai nos fazer falta. Se falta um braço, vai nos fazer falta. Assim é a vida de pessoas que têm deficiências físicas, que precisa passar por vários processos de superação, de se superar a cada dia. Pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva. Então, essas pessoas que têm alguma deficiência no seu corpo, elas precisam passar por processo de superar as dificuldades que ela enfrenta. O corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo e cada membro tem a sua importância. Quando um membro para de funcionar, o pé não está funcionando direito, não está exercendo o seu ministério, isso faz falta para o corpo todo de Cristo. E todos nós vamos sofrer com isso. E esses dias até eu fiz um comentário, uma publicação, onde se referia às brigas que nós temos no Ministério Infantil. Um que quer ser mais que o outro, um que fala mal do outro, e tantas coisas levantes que tem dentro do próprio ministério, uns contra os outros, quando a Bíblia nos ensina a ser unidos, ter união. Então, eu fiz um comentário se referindo a uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que o nosso corpo, ele encontra algo, em vez dele lutar para defender o nosso corpo de uma bactéria ou um vírus externo que nos invade o nosso corpo, ele começa a lutar contra o próprio corpo. E aí é onde a gente se encontra enfraquecido, é onde a gente encontra dores, e uma dessas doenças é o lúpus. Depois vocês podem procurar. E no corpo de Cristo, quando uns começam a brigar contra os outros, isso enfraquece o corpo de Cristo. E nós precisamos estar unidos. Então, eu inicio essa aula falando para você que faz parte do Ministério Infantil, que você ore para que cada dia mais o Espírito Santo nos dê espírito de união, para que estejamos unidos, uns ajudando os outros, um vendo no outro uma parte do corpo, que se for ferido, dói em nós também. Quando nós cortamos o dedo, é como se nós sentisse dor no corpo todo. Então, que nós venhamos se doer pelo membro que às vezes caiu, foi falho, que nós venhamos aprender a ajudar, a superar as dificuldades, que nós venhamos olhar para o outro e ver a necessidade de ajudar. E esse curso eu me alegrei no Senhor, porque a tia Ellen teve essa visão de fazer esse curso para abençoar, para me conseguir abençoar vocês, colocar molde na página para abençoar tias que não têm condições de comprar recursos visuais. Porque eu iniciei assim, eu não tinha condições, em uma oração. Eu orando para que o Senhor me mostrasse como que eu ia contar aquela história. Então o Senhor me mostrou em sonho como confeccionar os primeiros recursos visuais. E talvez você não tenha esse dom de sonhos, ou o Senhor não te revele. Mas assim como o Senhor abençoa a minha vida, eu quero abençoar vocês, abençoar outras tias que não tenham condições de estar investindo em recursos visuais.
Então que venhamos, né, ser abençoador. E eu agradeço a Deus pela vida da tia Ellen, por ser abençoadora e ter abençoado a minha vida. E que isso, essa atitude da tia Ellen mostra o amor pelo corpo de Cristo. Amém? Vamos então fazer uma oração para iniciar a nossa aula, para que Deus esteja no controle dessa aula, para que aquilo que eu venha ensinar aqui é pela internet, mas o Espírito Santo que está em mim, ele se move em você também. Ele também alcança o seu coração. E a espada, ela é uma espada de 2 gumes, que ela trabalha aqui, ela trabalha ali. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela alcança o coração. E só o Espírito Santo tem poder de tocar nos nossos corações. Então, que através dessa aula, o Espírito Santo te alcance aí onde você está. Que ele fale ao seu coração. Que ele dirija essa aula para que você venha melhorar cada dia mais no Ministério Infantil. Para você que está iniciando, que você venha alcançar do Senhor aquilo que você precisa para melhorar cada dia mais e exercer o ministério com dedicação, com amor. E só Deus pode te capacitar e te dar aquilo que você precisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nesse momento eu coloco a minha vida, Senhor, à tua disposição, para que aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem ministrado em meu coração, para que aquilo que o Espírito Santo tem me orientado no ministério, Senhor, venha fazer diferença também na vida de outras pessoas, que venha alcançar, Senhor, outros professores. Pai, nesse momento eu coloco toda a direção desse curso nas tuas mãos, para que o Senhor venha alcançar os nossos corações, para que o Senhor venha nos moldar conforme a tua vontade, para que o Senhor venha alcançar, Senhor Jesus, o nosso interior, nos moldar, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, ainda que pareça que é tão pouco aquilo que eu tenho, Senhor, para ensinar, mas nesse momento eu coloco nas tuas mãos, Senhor, para que esse pouquinho que eu tenho, Pai, venha se multiplicar nas tuas mãos, venha alimentar essas pessoas que estão acompanhando e assistindo esse áudio, para que elas venham ser alcançadas por ti, Pai, e para que elas venham ter um crescimento no conhecimento e espiritualmente. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que se move em mim, Tu és aquele que conhece o meu coração. E eu te peço, Pai, que o Senhor alcance a vida dessa pessoa que está do outro lado, que alcance o coração desse professor, dessa professora que tem se dedicado em ensinar. Pai, eu não sei qual é a dificuldade que essa pessoa tem enfrentado, mas Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que conhece todas as necessidades, Tu és o Deus que nos capacita e Tu és o Deus que nos dá aquilo que nós precisamos para exercer a Tua obra. Pai, toma a direção desse curso e use essa aula, Senhor, para alcançar o coração dessa pessoa, para que ela venha aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Aqui está muito calor, então eu estou com o ventilador ligado. Espero que não esteja atrapalhando o som do áudio desse vídeo que eu estou gravando. Então vamos lá iniciar nossa aula. E antes de falar dos recursos visuais que vocês estão vendo aqui atrás, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a preparação de um esboço. Por quê? Porque para utilizar o visual, para saber o visual que nós vamos utilizar, nós precisamos saber a história que nós vamos contar. E aí é a parte importante. Por quê? Nós temos a apostila aí, preparando o esboço. Você pode ler, grifar, riscar, marcar as partes importantes. Eu coloquei algumas coisas que eu acho importante na hora de preparar um esboço. Eu, por exemplo, não coloco no papel,
eu não preciso, né? Eu não tenho essa necessidade de anotar. Tem pessoas que precisam anotar, escrever toda a história para depois contar. Eu não tenho essa necessidade. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é pegar a Bíblia, ler a história na Bíblia, depois eu busco em livros com linguagens mais facilitadas. Depois eu vou mostrar certinho para vocês. Bíblias, né, igual essa Bíblia que eu comprei pro meu filho, né, a Bíblia em Ação, que tem uma linguagem mais facilitada. Por quê? Porque quando nós lemos aqui, nós entendemos pra gente. Então, quando você pega uma Bíblia com a linguagem mais facilitada para crianças, adolescentes, eles usam as linguagens mais atuais. Então, nessas linguagens atuais, quando você pega uma faixa etária de pequenininho, né, de crianças de 4 anos, que é a fase que eles começam a entender melhor as histórias, até 11 anos, você precisa usar uma linguagem facilitada. Para quem trabalha com bebê, é importante ser musicalização, trabalhar musicalização, coisas mais para a idade deles, que eles vão entender coisinhas bem rápidas. Então, quando você vai contar uma história, você precisa estudar essa história. Então, para iniciar, o início de tudo, eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que preparar uma mensagem para um culto ou para um congresso. O que eu preciso saber? Preciso saber se tem tema. Tem tema para essa história? A escola dominical tem um tema? Já tem indicado uma história? O culto tem um tema, o congresso tem um tema. Então, onde eu vou contar essa história? Tem tema? Se tiver um tema central, eu preciso pegar esse tema. E aí eu vou apresentar esse tema em oração, primeiramente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se tem tema. Se não tiver tema, eu vou apresentar o dia que eu vou estar ministrando para o Senhor. Eu inicio tudo com oração. Eu peço a Deus a orientação do Espírito Santo, que me conduza à história que eu devo contar. Por quê? Porque o Senhor já sabe as pessoas que vão estar lá, as crianças que vão estar lá e qual a necessidade da igreja. Se a igreja colocou um tema, é porque a igreja tem uma necessidade em cima daquele tema. Então, você que ministra em cultos, é importante que você trabalhe em cima desse tema. Vamos supor, tem um tema, tia, é Navegando com Jesus. Então, esse Navegando com Jesus, tem várias histórias que se aplicam nesse Navegando com Jesus. Então, eu vou apresentar o tema ao Senhor, orar pelas pessoas que vão estar lá, ou os alunos que vão estar na sala. E aí, é a hora de eu começar a conhecer as histórias que se encaixam nesse tema. Navegando com Jesus. Quais os temas que se encaixam em Navegando com Jesus? Se encaixa a pesca milagrosa, Jesus acalma a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Então, são algumas histórias de Jesus andando dentro de um barco. Outra história que não está exatamente ligada a Jesus dentro do barco, mas fala sobre navegação. É a de Jonas, que desobedeceu. Em vez de pegar o barco e ir para um lado, ele pegou o barco e foi para outro lado. E nesse ir para o outro lado e desobedecer a ordem de Deus, Jonas, ele enfrentou uma grande confusão. Então eu pego o tema, descubro as histórias que se encaixam no tema. E eu estou orando e buscando a Deus. Se você tem um tempo bom para orar, é um tempo bom para buscar a confirmação de Deus. Mas é importante você buscar a confirmação de Deus e já começar a pensar nos visuais. Porque igual Navegando com Jesus, você vai precisar de um barco, você vai precisar de personagens, ou você vai precisar de figuras ou de roupas. Então, você precisa buscar a confirmação de Deus. Qual é a história? A história de Jonas. Então eu vou precisar de um barco, vou precisar de uma baleia, tem uma baleia ali, e eu vou vestir roupas de personagem. Eu faço umas roupas bem simples de TNT. Eu não peguei nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas é bem simplesinha de TNT, então você pode vestir personagens. Ou você pode também mostrar figuras, mas igual aquele barco que está ali, é de colocar as pessoas dentro.
A baleia também é de encaixar dentro de uma pessoa. Encaixar a pessoa dentro, né? Que fica o buraco assim. Então, você sabendo a história, você vai saber o recurso visual que você vai usar. Então, primeiro, saber se tem tema, orar, buscar a direção de Deus. E aí, como eu vou preparar esse esboço? Agora eu já sei a história que eu vou contar. Como eu vou preparar o esboço? Aí, na apostila de vocês, tem um exemplo de um esboço do nascimento de Moisés, tá? Então, o que nós precisamos para o nosso esboço? Nós vamos precisar saber a história e onde ela está escrita. Igual eu coloquei para vocês. Nascimento de Moisés está em Êxodo, no capítulo 1 e 2. Você pode avançar e ler um pouquinho mais. O que você precisa? Ler, entender essa história. Você leu na Bíblia normal, não conseguiu entender? Ore mais um pouquinho e pega também uma Bíblia de linguagem mais facilitada. Pega um livro de história de criança. Busque as palavras que você não entendeu. Busque mais sobre essa história. Igual eu tenho aqui alguns livros infantis que eu gosto muito de ler. E o que acontece? Você vai ler e entender a história. Enquanto você lê, você vai marcar os personagens. Quais os personagens que tem nessa história? Na história de Nascimento de Moisés, os personagens principais é o Joquebede, a Miriam, o Moisés, o faraó e a princesa, os principais. Então, 5 personagens. Você vai precisar também ter aí um cestinho para contação de história. Então, você tem os personagens. E aí, se você quiser anotar, porque eu não coloquei ainda os personagens, você anota os visuais que você vai precisar para isso, tá? Que lugar que aconteceu essa história? Qual o tempo que aconteceu? No Velho Testamento, né? Então você vai anotar os fatos importantes, o tempo, onde aconteceu. Igual essa história do nascimento de Moisés, aconteceu depois que José morreu. José do Egito, aquele que o irmão foi jogado dentro do poço. Então, depois que ele morreu, o povo ficou no Egito, porque o povo tinha vindo para o Egito para fugir da fome, da falta de comida que estava tendo. Então eles vieram para o Egito, porque no Egito José ajudou a construir um grande celeiro, a estocar comida. Mas agora Faraó começou a perceber que esse povo está ficando muito numeroso, está crescendo e está se fortalecendo. E agora Faraó ficou com medo desse povo tomar o seu reinado e tomar o Egito. E aí, Faraó fez uma coisa, tomou uma atitude muito feia, muito maldosa, mandou matar os bebezinhos meninos. Então, você vai colocar o tempo que aconteceu. Então, anota aí. Aconteceu no Velho Testamento, depois que José morreu. Aí, o que é importante? Eu vou contar essa história de Moisés. Qual o meu objetivo qual o meu objetivo com essa história? O que eu quero que aconteça quando eu conto essa história? Eu quero que as crianças entendam que Deus é bom. Quando nós oramos a Deus, Ele pode nos dar uma saída. Eu quero que as crianças entendam que eles não nasceram em vão, que Deus tem um propósito para a vida deles. Quero que as crianças entendam que assim como Moisés nasceu, Deus tinha um plano na vida dele. Ele levou o povo israelita à salvação, à terra prometida. Assim também Jesus nasceu com um propósito. E a missão de Jesus era morrer por nós numa cruz, para que nós tivéssemos direito de ir para a terra prometida, para a cidade prometida, para Jerusalém, a cidade de Deus, a casa de Deus. Então, qual é o ensino principal dessa história? Qual o foco? O foco é mostrar para as crianças que aqueles que confiam no Senhor, eles saberão como agir. Deus dá sabedoria. Deus salva os seus filhos de alguma maneira. E assim como Deus salvou o povo do Egito, Deus quer nos salvar, nos livrar. E então nós
temos o esboço, já sabemos o que nós precisamos. Então agora eu vou preparar a introdução dessa história. A introdução é como eu vou iniciar essa história. Então nós reunimos as crianças ou estamos dentro do culto, nós vamos iniciar a história. Como eu vou iniciar? Já vou começar a chegar contando? Não, eu vou falar alguma coisa, dar uma introdução, falar alguma coisa dos dias atuais. Um exemplo, você já teve medo? Você já ficou com medo de alguma coisa? Você já conheceu alguém malvado que queria fazer mal para as pessoas? Você já ficou com medo da chuva, da tempestade e ficou indeciso no que fazer? Sim, você vai ouvir as crianças. Sabia que nas histórias da Bíblia também há histórias de pessoas que ficaram com medo e buscaram em Deus uma solução? Vou contar para vocês. E aí você vai começar a contar a história. Então a introdução é aquele momento que você vai entrar para contar a história. Então você fala algum assunto dos dias atuais. Um exemplo, né? Igual se fosse a história de Jonas. Você conhece alguém que é desobediente? Que quando o pai e a mãe manda fazer alguma coisa, vai lá e faz tudo errado? Você conhece alguém que era para ir no mercado, em vez de ir no mercado, foi comprar doce, gastou dinheiro e depois chegou em casa e não tinha comprado o que a mãe pediu? Você conhece alguém que matou aula e foi para outro lugar em vez de ir para a escola e depois a mãe e o pai descobriu e apanhou? Você conhece alguém que a mamãe mandou arrumar a cama e ele não arrumou, só embolou a coberta e guardou no guarda-roupa? Todas essas coisas são desobediências. Crianças que desobedecem o pai e a mãe. E sabia que a desobediência gera uma consequência? Tem na Bíblia uma história de um homem que desobedeceu, mas não desobedeceu o pai e a mãe não, desobedeceu a ordem de Deus. Então a introdução é aquela palavra que você dá antes de iniciar a história. E aí você, depois da introdução, vai dar um andamento para a história. Você vai começar a contar a história. Falar o que essa história quer contar. Então, você prepara, lê a história, entende? Se você precisar escrever, faça o esboço, escreva e use palavras facilitadas. Depois nós vamos ter o clímax. O que é o clímax? O clímax é o momento que tem aquela ênfase, igual eu coloquei aí, a história de Moisés. O momento que você vai dar uma ênfase é o momento que Joquebede coloca o cestinho no rio. Ela colocou o bebezinho no rio. Aqui está o cestinho, deixa eu pegar. Colocou o cestinho no rio e o cestinho foi navegando. Miriam estava lá olhando. O que será que vai acontecer com esse bebezinho naquele rio tão grande, tão imenso? Um pequeno bebezinho navegando pelo rio. Então, o clímax é o momento que as crianças vão ficar esperando o que vai acontecer. E depois que você fala sobre isso, qual a conclusão? O que aconteceu? Joquebede, né? A princesa encontrou o cestinho, Miriam estava lá, já falou para ela sobre a mulher que podia amamentar aquele bebezinho. Então, você conclui a história falando sobre a Joquebede agora. Por ela confiar em Deus, ela conseguiu salvar o bebê dela, Moisés, e levou ele para casa, porque agora a princesa vai pagar para ela poder amamentar e cuidar do seu filho. O seu filho não foi morto, mas o Senhor deu vida a ele. Deu vida para que ele pudesse, quando crescesse, salvar o povo e levar o povo à salvação. Sabe?
Deus ama o seu povo e sempre envia a salvação para o seu povo. E aí você vai entrar com a ligação, porque você finaliza a história de Moisés e liga a história de Jesus. Por quê? Porque você precisa conduzir a criança à salvação. Então você precisa conduzir a criança a Jesus. Então você finaliza a história iniciando a história de Jesus. Deus sempre quer salvar o seu povo, sempre envia salvação. Naquela época, o povo estava escravo do Egito, de Faraó. Mas agora, nos dias de hoje, as pessoas estão escravas do pecado. E sabe, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas é a morte eterna. O que é a morte eterna? É as pessoas que quando morrer não vão ser salvas, mas elas irão para o inferno, serão condenadas ao inferno. E o que é pecado? Pecado é a mentira, a desobediência. Aí nós vamos citar o que é pecado. Mas Deus tanto amou o seu povo que novamente quer libertar o povo da escravidão, quer libertar o povo do pecado. Ele enviou Jesus, que nasceu nesse mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para trazer a salvação ao seu povo. E todos aqueles que creem em Jesus, receber Jesus em seu coração, agora esses têm o seu nome escrito no livro da vida e não serão condenados à morte eterna, mas receberá a vida eterna. E quando as trombetas lá no céu tocar e Jesus voltar para buscar o seu povo, esses ouvirão o som da trombeta e num piscar de olhos estarão com Deus lá no céu. Você quer receber Jesus? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer aceitar Jesus? Então venha cá, que eu vou orar por você. E aí, nesse momento, a gente faz a oração, então faz o apelo. Ligou a história de Jesus. Fez o apelo, agora você ora pelas crianças. Eu normalmente gosto de fazer uma oração de confessar. Então eu oro para que as crianças repitam, Senhor Jesus. Então você vai falando e a criança vai repetindo, Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração, te aceito como único e suficiente Salvador. Obrigado por morrer por mim naquela cruz e dar a sua vida por mim. E agora me tornar filho de Deus. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E quando o Senhor voltar, me leva para morar contigo na casa de Deus, na casa do nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. E depois que elas repetiram, eu oro por elas, tá? Então eu faço oração por elas. Depois da oração, aí tem um segredinho que você pode falar, concluir a história. Então, agora você vai concluir o final da história falando para elas que agora vocês são filhos de Deus. Assim como Joquebede, vocês podem confiar no Senhor, que Ele está guardando, livrando vocês do perigo. Ele livrou vocês da escravidão. Agora vocês são filhos de Deus e são herdeiros da promessa do céu. E tem uma promessa para você. Faz assim. Tem uma promessa de Deus para você. Isso representa Deus. Esse dedo representa você. Agora você aceitou Jesus, você está nas mãos de Deus. E tem uma promessa para você que diz assim: de maneira nenhuma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Então eu faço de forma mais facilitada, porque na Bíblia está escrito assim, mas eu falo assim, ó: jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Agora você está guardado nas mãos de Deus. Você, professor, está guardado nas mãos de Deus. Deus não te deixa e Ele vai te capacitar cada dia mais. Assim eu finalizo essa aula de esboço de história bíblica para iniciar a história de utilização de recursos visuais.